Tem debatido, tem discutido bastante aqui na Rádio Bandeirantes o movimento, né, posicionamento da terceira via aí, ou dos partidos que pretendem formar aí a terceira via para as eleições presidenciais neste ano. Hoje nós tivemos uma entrevista muito interessante da Simone Tebet para vocês de manhã aqui no jornal Gente. Simone Tebet que diz que pretende percorrer o Brasil a partir da semana que vem. Ela disse que as conversas para um acordo entre MDB e União Brasil estão avançadas, essa aliança que pode resultar numa federação ou, no mínimo, numa união formal já no primeiro turno, tratativas também que envolvem o PSDB, né? Mas a senadora acha difícil uma junção dos três partidos. Vamos ouvir aqui a Simone Tebet. Torço para que aconteça, mas acho difícil. Sendo realista, se você for analisar os palanques regionais, é muito fácil a composição com União Brasil, um partido novo em que, por alguma razão do destino, nos palanques regionais a gente não tem tanta dificuldade de compor. Já com o PSDB, a começar pelo meu estado de Mato Grosso do Sul, passando pelo Distrito Federal, e aí eu poderia falar de todos os outros estados, a gente tem uma dificuldade porque quem cederia para quem as candidaturas a governos do estado. Isso não significa que nós não podemos caminhar juntos com o PSDB no primeiro turno, mas confesso que em forma de federação vejo com um pouco de dificuldade. E esse é um ponto importante que ela falou, né, Cláudio? Quem cederia para quem, né? Esse talvez seja o grande dilema nessa terceira via, né? Começar por ela, né? Ela própria não admite isso, né? Nos disse nessa entrevista que não é candidata a vice e, portanto, não aceitará numa composição do seu partido com outro partido, ou numa federação, não aceitará a condição de candidata a vice-presidente, que está nisso, não tem plano B, ela é candidata a presidente, ou seja, o mesmo discurso de todos eles, né, de todos os políticos que integram a chamada terceira via, que é uma coisa que está mais na cabeça da imprensa do que na cabeça deles, viu? Eles se acham, né? Todos eles, né? O cara tem 0,1 na pesquisa, mas está se achando ali o máximo, né? Aquela coisa do autoestima é tudo nessa vida, né? Mas, e ela, a Simone Tebet, não foge à regra, né? Ela tem esse discurso, não, do entendimento, não sei o quê, está avançando, vai avançar, blá, desde que seja eu a cabeça de chapa. Ela não usou essas expressões, mas você torce, né? Você espreme e dá nisso, né? É a mesma posição de cada um dos integrantes da chamada terceira via. Ninguém quer abrir mão de nada. E enquanto isso, quando isso acontece, é o que a gente está verificando, né? Há um enfraquecimento desse campo político, claro, né? Há um claro enfraquecimento, uma lipoaspiração de votos ali que já não tem muita gordura, né? Ainda estão perdendo o que tem, e eles vão diminuindo de tamanho, de importância, várias candidaturas de centro vão incorrendo em irrelevâncias, né? Vão se transformando em irrelevâncias, e aqueles que têm a boca mais dura são os que estão em pior situação na pesquisa, como é o caso da senadora, que tem ali 0,2, 0,10, né? Enfim, é aquela situação que a gente vê. As pesquisas, a gente tem observado também uma coisa muito curiosa nas últimas semanas, é que as pesquisas são tão díspares, né? São tão diferentes, apresentam números tão distantes umas das outras, tão diferentes umas das outras, apresentam inclusive vantagens de Lula em relação ao Bolsonaro tão distintas que até parecem terem sido feitas em países diferentes, né? Não posso dar crédito à pesquisa a pesquisas tão diferentes, né? Assim, ou esses números estão sendo manipulados, ou então essas pesquisas não são, algumas delas pelo menos não são confiáveis, né? O que é que está valendo? Está valendo a pesquisa que aponta uma queda na intenção de votos no ex-corrupto Lula, ou vale aquela pesquisa que mostra que ele até ampliou, como é o caso de uma pesquisa que saiu hoje da CNT, que ele ampliou a vantagem, né? Ampliou a vantagem porque teve alguma coisa excepcional que determinou isso, que inspirou isso, ou na outra pesquisa que mostra o contrário, mostra uma queda na distância entre Lula, na diferença entre Lula e Bolsonaro. Aconteceu o quê? O Lula fez alguma coisa de errado que piorou a situação dele, ou o atual presidente cometeu um acerto estupendo que o fez subir nas pesquisas, cair na rejeição, como tem
tem sido verificado em várias pesquisas, né? Para quem acredita nisso, enfim, há um prato cheio aí para consumir esse tipo de número, né? Por enquanto, eu prefiro ficar um tanto quanto cético em relação ao acerto e a competência desses institutos. Mas o fato é que muitos deles mostram uma redução na intenção de votos dos candidatos de terceira via. E isso certamente decorre dessa falta de entendimento que se verifica ali, né? Eles simplesmente não sentam para conversar. E quando sentam, é tudo fingimento. A gente viu na semana passada esses candidatos, alguns desses candidatos de terceira via, participando de um evento na LIDE, etc. E ficam se prometendo, não, vamos nos articular, vamos conversar, vamos negociar uma aliança, mas só que não funciona, as coisas não andam, né? Simplesmente não andam. A senadora Simone Tebet, como a gente ouviu agora há pouco, chegou a chamar o União Brasil de um partido novo. Novo? União Brasil é produto da soma, da fusão do Democratas, que já foi PFL, que já foi PSD, que já foi a Arena durante a ditadura, com o PSL, que elegeu o Bolsonaro. Como assim partido novo, né? Enfim, o fato é que tudo continua ainda muito, muito indeciso, muito, como é que eu diria, muito indefinido, né? Eu acho que essa que é a melhor expressão. Hoje o Fernando Schiller, no Gente, falou lembrou, né, de uma pesquisa do Datafolha, umas semanas das eleições presidenciais de 2018, apontando o Bolsonaro com 24% dos votos, e aí uma semana depois ele fez 47% ou 48% dos votos nas urnas, né? Então, olha, é preciso ter muita calma nessa hora.